Fala pessoal, tudo bem? Professor Ivair, então, para fazer a correção da nossa última aula, na verdade, as duas últimas, né? Então, aqui nós vamos falar sobre os adjetivos de posse. Nós já vimos a posse lá utilizando o apóstrofo IS, e aqui nós vamos falar sobre os adjetivos de posse. Aqui na primeira sentença já vem falando assim, ó, leia os seguintes exemplos, né? Leia as sentenças do texto e preste atenção nas palavras que estão em negrito, né? Eu falei para vocês dessas palavras aqui, ó, que estão em negrito, essas duas aqui, ó. E aí fala assim, sublinhe ou grife, né, as expressões a que elas referem. Então, olhando a frase aqui, o there aqui, ele se refere a quem? A some children. Eu falei naquele dia, for some children around the world, para algumas crianças ao redor do mundo, their bedroom is no more than a mat outside. Então, tá falando que o quarto delas quem? De algumas crianças. E aqui no James Mollison Photo Series Where Children Sleep, his photographs, as fotos dele quem? De James Mollison. Então eu tenho que grifar esses dois aqui de acordo com o adjetivo de posse aqui que está em negrito. E aí eu falei para vocês também que tinham que completar a tabelinha. E a tabelinha com o sujeito era para vocês fazerem, enquanto essa daqui eu coloquei para vocês. Então é I, you, he, she, it, we, you e they. Já aqui do lado, vocês teriam que colocar o que eu deixei para vocês: my, your, his, her, its, our, your, their. E aqui vocês veem, cada um desses daqui representa um desses daqui também. Ele sempre se remete ao sujeito, né? O sujeito é a base para tudo no inglês. E aí vocês vão tendo objeto pronome do objeto que remete ao sujeito, aí vocês vão ter adjetivos de posse que remete ao sujeito, então vocês vão ter também nessa forma aqui. Só que os adjetivos de posse, eles sempre precisam da posse, o objeto da posse depois deles. Então eu não posso falar my sem ter o que é meu. Então, my cell phone, meu celular, minha bicicleta, my bicycle, né? My pencil case, meu estojo de lápis, e assim vai. Então, sempre que eu utilizar um adjetivo de posse, eu preciso do objeto da posse logo em seguida. Por exemplo, aqui, ó, her apartment, quer dizer, o apartamento dela. É assim que funciona, tá bom? E aí, com isso, a gente vem para o your turn, e no your turn a gente teria que escolher, de acordo com a figura, a qual é o adjetivo de posse correspondente. Então, se eu vejo aqui na figura A duas pessoas, e aí eu estou falando do gatinho, eu quero dizer gatinho deles, né? E não deles só. Aí, dela, seu ou deles? É deles, porque tá os dois juntos. Eu tenho que interpretar essa foto. Então, their cat is Ginger, tá? Aqui na B, perdão. Se eu estou vendo o carro dela, eu estou falando carro, então não pode ser dele ou deles. Eu só estou vendo ela aqui, então, her car, tá? Então, analisando a foto. Olha aqui, ó, eu estou falando do videogame e é um garotinho que está aqui, então, his videogame is new. Então, o videogame dele é novo. Então, eu não posso usar it, não é? Eu não estou falando do objeto e eu não estou falando de uma menina, eu estou falando de um menino, então é his, tá? Na letra D, ah, aqui sim eu estou falando de um objeto que pertence a um cachorro. Então, the dog is inside its house. Ele está dentro da casa dele. Dele quem? Do cachorro. Então, esse dele aqui, para objetos, para animais, a gente sempre vai usar o its. Essa é a função. Aqui na B, a gente teria que reescrever as sentenças trocando as palavras em negrito. Então, se está assim, ó, Mary's apartment, eu sei que é Mary, então her apartment. There is a balcony in her apartment. Na B,
Tina's and Sophia's desk. Olha, é plural, desks, né? Eu tô vendo duas pessoas aqui. Se são duas pessoas, vai ser plural. Olha aqui em cima como que é o plural. Não é they, elas. Fica their. Então, these are their desks. Essas são as mesas delas, tá? Aqui, ó, my cats. E aí, lembra do cats? Não é objeto? Olha o cachorro aqui. Então, its bed is super fluffy, né? A cama dele, né, do gatinho é super fofinha. É assim que funciona. Então, eu tô eliminando tudo isso daqui, ó, para colocar o adjetivo de posse aqui, né? Então, eu elimino isso daqui e eu coloco só o adjetivo de posse. E lembra, quando eu coloco o adjetivo de posse, o objeto da posse tem que estar junto, senão não faz sentido. Olha aqui, ó, não é o Jones, não é a casa dele? Então, is his house in this neighborhood? Quer dizer, a casa dele é aqui na vizinhança, então é isso que eu vou fazer, ó. Eu só vou eliminar o John, que é personagem masculino, e eu coloco então o adjetivo de posse his para ele. E aí o house continuando. Falei também que quando a gente vai perguntar para saber de quem que é tal objeto, a gente usa o whose, porque o whose significa de quem. Então, whose laptop is this? De quem que é esse laptop? It's Connor's, é do Connor, tá? E aí a resposta, claro, colocando com um apóstrofo yes, que fica bem mais simples, bem tranquilo de fazer. Aqui era sobre as casas, né? Eu falei para vocês que os números vinham de 1 até 12, igual está aqui, tá? E aí a gente pega o número 1, tree house, número 2, yurt, número 3, cabin, número 4, houseboat, número 5, castle, número 6, cave, número 7, bungalow, número 8, igloo, número 9, teepee, número 10, tent, número 11, hut e número 12, mobile home. Aí vocês veem aí, isso aqui acho que vocês fizeram muito fácil, muito tranquilo, né? E aí vocês entendem como que é o tipo de casas, tá? Seguindo aqui no listening, a gente tinha informação da Samantha e do Richard. Essas eram as informações básicas aí. Claro, vocês poderiam colocar muito mais, não tem problema. Isso é show de bola. Vocês estão captando bem a mensagem e estão, né, fazendo as suas anotações bonitinhas. É isso mesmo, tem que fazer mesmo. Anotar tudo que for possível. E aí, eu fiz aqui o básico para vocês entenderem que essas informações é o que eu vou precisar para responder a questão 2, tá? Então, quem não fez pode colocar essas informações agora que eu coloquei. E aqui no 2, a gente iria responder de forma completa. Is Samantha's home a house or an apartment? Samantha's home is a two-story house. É uma casa de duas histórias, entendeu? Uma casa antiga. Na B, is Richard's home a house or an apartment? Richard's home is an apartment, tá? Na C, how many rooms are there in Samantha's home? There are 8 rooms. Na D, how many rooms are there in Richard's home? There are 5 rooms. Na E, is it Samantha's favorite place in her home? Her favorite place is the garden. Então, o lugar favorito para ela é o jardim, tá? F. What is Richard's favorite place in his home? His favorite place is the living room. Então, ele adora ficar aqui, né, na sala de estar, porque ele também brinca lá com videogame e tudo mais. Então, essas são as informações aqui pro exercício. Aqui no there is e no there are, forma negativa, primeiro a gente iria colocar aqui a informação de acordo com o singular que é plural, tá? Então, eu digo assim, ó, there is a big living room, de acordo com o texto lá. There is a big living room. Existe uma sala de estar grande. E depois, there isn't a garden, but there is a playground. Então, não existe um jardim,
mas existe um lugar para brincar, que é o playground. E esse aqui é o Richard falando do apartamento, né? Depois, there are 8 rooms. Então, existem 8 cômodos na casa. E aqui, por fim, there aren't any flowers. Não há nenhuma flor. Ou não há nenhuma. Não existem flores. Tá? Essas são as informações. No 2 aqui, complete a tabela. Então, eu falei que o singular sempre vai ser there is, tá? E no there is eu tenho essa forma aqui, ó, que é a forma curta, isso aqui existe, porém aqui no plural não existe, vai ser sempre there are. Então, aqui vocês têm que preencher com there are. Aqui na forma negativa, sempre vai ser there is not ou there are not no plural, lembrando que aí é a forma longa de se escrever. E quando eu faço a forma mais curta, onde eu enxuto as informações, eu sempre vou colocar assim, ó, there isn't ou there aren't. A maioria das vezes é assim, tá? Ah, pode ser there's not, pode, não tem problema, só que aqui embaixo não existe there not. Vai ser there aren't, tá bom? Seguindo essa linha que a gente viu aqui. Então, o mais comum é essa forma aqui. E o que acontece quando a gente faz a forma interrogativa usando there is ou there are? O verbo ele vem antes do there. Então, se é there is, vai ficar is there. Se é there are, vai ficar are there. Então, tá aqui, ó. The verb comes before the word there. Example, is there a dining room? Existe uma sala de jantar? Então, is there, ó, o is aqui, ele está vindo antes do there. A mesma coisa acontece com o are. E não podemos esquecer de colocar o question mark aqui no final, que é a interrogação. Então, sempre desse jeito aqui quando a gente faz questão. Você já sabe isso, que em inglês, quando eu vou fazer uma questão, eu tenho que inverter o verbo auxiliar com o sujeito. Já que é isso, então, na forma negativa, perdão, na forma do singular vai ser is, e aqui na forma do plural vai ser are. Então, is there a garden? Yes, there is. No, there isn't. Are there 2 bedrooms? Yes, there are. No, there aren't. E olha, sempre na resposta curta eu coloco there is. Não existe eu fazer esse tipo de coisa aqui, ó. Yes, there's. Isso não existe para resposta curta. Eu sempre tenho que colocar yes, there is, tá? É desse jeito que funciona. Se eu colocar o apóstrofo e o s aqui para falar there is a forma curta, tá errado. Por quê? Porque já é uma resposta curta isso daqui. Então é assim que funciona, tá? Desse jeito que está aqui, ó, esse é o padrão, não mude isso. Se você mudar isso, você acaba errando por fazer uma besteira. Então vamos lá. Aqui no 1, tá assim, ó, escreva a sentença negativa usando as palavras que seguem com o there is e there are. Então eu tenho aqui, ó, any posters, não está no plural, e eu estou fazendo, utilizando any, então eu sei que vai ser negativa. There aren't any poster on the wall. É assim que funciona, ó. Não existem nenhum pôster na parede. Na B, a videogame não é singular, então there is. E aí as frases elas têm que ser negativas. Então, there isn't a video game in Susan's house. Então, não existe videogame na casa de Susan. A TV também é singular, então there isn't a TV in Julius' bedroom. Não tem uma TV no quarto do Júlio. E new computers não é plural, então there aren't new computers in my school. Não existem computadores novos em minha escola. Tá? É assim que vocês têm que fazer, porque as sentenças elas têm que ser negativas. Olhando aqui, então, o exercício 2 está falando assim, ó, dê uma olhada lá na casa da Ana e complete a conversa. Então, o menino vai sempre perguntar para ela de acordo com o que está aqui na foto, a gente vai responder. Então, assim, se eu estou vendo que é 2 quartos, então a pergunta é, are there
two bedrooms in your house? E aí ela responde, yes, there are two bedrooms in my house. Então, sim, existem 2 quartos na minha casa. Lembra que aqui ela não está dando resposta curta porque ela está especificando de acordo com a questão. Depois, are there 2 bathrooms in your house? No, there aren't 2 bathrooms in my house. Não, não existem 2 banheiros em minha casa. E aqui, de acordo com a informação, eu faço a questão aqui. Então, está falando sobre de jardim, né? Então, is there a garden in your house? Existe um jardim na sua casa? No, there isn't a garden in my house. E aqui está falando sobre TV. Então, is there a TV in your bedroom? Porque aqui fala TV no quarto. Então, is there a TV in your bedroom? Yes, there is a TV in my bedroom. É assim que vocês têm que fazer nesse exercício aqui. As informações da resposta dela é o que vai ajudar você a fazer a questão. Bem simples, bem tranquilo. Sempre invertendo aqui, ó, o are ou o is com o there, porque eu estou fazendo questão. E não esquecer de colocar o question mark aqui, ó, nessas 2 últimas, porque são questões inteiras que você fez, não tinha parte já feita pela apostila. Aqui, então, o there is eu tenho que colocar na forma afirmativa, there is, there are, perdão, e na negativa em questões. Então, você já sabe, singular there is, plural there are. Como fica na forma negativa? There isn't, there aren't. Lembrando que o isn't é a mesma coisa que is mais not. E o aren't é a mesma coisa que are mais o not. Eu poderia colocar there is not, there are not. Sim, normal, não tem problema. Aqui na questão, então, eu faço a inversão. Is there? E as respostas curtas. Yes, there is. No, there isn't. Are there? Yes, there are. No, there aren't. É assim que funciona. Esse daqui é bem particular, tá? De vocês fazerem. Vocês tinham que fazer com o coleguinha de vocês. What's your home like? My home is big. There are 5 rooms. Só isso, não precisa. Minha casa é grande, tem 5 cômodos. In your opinion, is better to live in a house or in an apartment? I like to... Vamos colocar então diferente aqui. It is better to live in a house. É melhor viver em uma casa, tem mais espaço, né? Não tem vizinho ali te enchendo o saco direto. Is your house or apartment big or small? Como eu já disse lá em cima, my house is very big. É muito grande. What's your responsibilities? E aqui eu já tinha colocado para vocês, né? I wash the dishes. Opa, dishes. I wash the dishes. I make my bed. Pronto. É isso daí. A mesma coisa você iria fazer aqui para o segundo amigo, de acordo com a informação dele, tá bom? Nessa última era para você rotular de acordo com as informações. Então, aqui, bed, cama, aqui, TV, aqui, window, que é janela, desk, que é mesa de escritório, a mesinha, escrivaninha, né? E não é mesa de jantar e almoçar, tá? Então, lá é table, aqui é desk. Aqui é o criado mudo, então, nightstand. Aqui é a cadeira, então, chair. E aqui uma cômoda, tá? Então, dresser.
that world-class cities are understanding that they have to do whatever they can to improve the quality of life in their cities. And so what we're looking to do is to make New York City the greatest, greenest big city in the world. A lot of the changes that you're seeing in New York City right now are a direct result of Mayor Bloomberg's Plan YC initiative, which is looking at all sorts of different ways in all sorts of city agencies to improve the way people live, work, and play. Our agenda is to unclog our streets so that commerce doesn't get stifled. Our agenda is to clean the air and the water, use less energy, and we really try to focus on things that improve the quality of our lives today. New York's approach is really fantastic because what it does is take this culture that we've created that really focuses on automobiles and shifts it a little bit to looking at people and actually moving people rather than moving automobiles. And when you really start looking at streets in a kind of people-oriented way rather than a car-oriented way, it just starts to make sense. You start to realize the car, in the most practical of terms, just doesn't make a lot of sense in a place like New York City. One of the really fantastic things that New York is doing is really ramping up its bicycle infrastructure. We've just rolled out 200 miles of on-street bike lanes in the last 3 years. So we now have over 450 miles of on-street bike lanes, which is creating a real network. And now we really actually have a cycling infrastructure. You ride spots of New York City that you'd never ride before, because you actually have a dedicated lane. Some of them are even off traffic, so you're really protected. We're building more robust bike facilities like this one, like the protected lanes on 8th and 9th Avenue. We're putting in more bike parking all around the city. We have the Bikes and Buildings Bill now, which allows tenants to request access from their landlords to commercial office buildings so that they can have safe, secure bike parking. This is really for everyone. It's not just for spandex or the brave. This is for, mom, dad, kids, everyone. Hi, Josh. That's our bike coordinator. Bus rapid transit is very important to the future of New York City, and I look at it as really a surface subway system. We put a new select bus service in the Bronx called the BX12, which is the major east-west connector in the northern part of the city. And we put in transit signal priority technology so that when buses hit a green light, the transponder would read that it was a bus there and give the bus the green light and hold the green light longer. And then we put in off-board fare collection so that people could pay for their fare before they got on the bus. That delay when people are sort of going through their pockets and looking for change and trying to get their fare cards out, it's about a third of the delay in bus travel. Bus ridership went up 30%, bus speeds were improved by 20%, and in something that's really unheard of in my entire lifetime in New York City, some 98% of New Yorkers were very satisfied with the service. 356,000 pedestrians each and every day in Times Square. And so many of them were trading the safety of the sidewalk for dangerous streets because there just wasn't enough room. There was like a 10-to-1 ratio of pedestrians versus cars, and yet 90% of the space was allocated to cars. They were very dysfunctional streets. They weren't really even working very well for motorists. We came up with a plan that, while it was sort of counterintuitive to take Broadway out of the system and make the network work better, it actually worked better for traffic. It was a huge win for pedestrian space. We've created 1.8 acres of new pedestrian space there. That's like 1.5 football fields. And it was a tremendous win for safety, some 63% reduction in injuries in the corridor. And you go there now, and the first thing you notice is how quiet certain parts of Times Square are now. You can have a conversation and not have to shout above the din of traffic. And then businesses really loved it. As you can imagine, the more foot traffic, the better it is for business. And so the way we've re-engineered our streets is not only to make them better from a safety perspective, better from a mobility perspective, but it's better business. Well, since Plan YC was released in '07, traffic fatalities are down 20%. That's good. New York City's life expectancy has gone up 1 year and 7 months in the last 8 years. And part of that is reduced traffic deaths, a variety of other things as well. It's taken them essentially 3 years to have a huge change in the way that their citizens commute, to the way that the people that live there actually enjoy their outdoor space. That's a big deal. 3 years in a planning time frame is a very short amount of time. We're in a global economy and people can choose to locate their businesses and locate themselves anywhere. So we want to improve quality of life. We want to make our cities livable so that people choose to stay here and invest their capital here. Once you realize that you can use your streets
to improve the quality of life, the economics, and the environmental health of your city, I think that's a transformative moment. And so mayors around the world are looking at their streets differently, and you don't have to be a big city like New York to be able to make important changes that matter to millions of people each and every day.